Oi, seres, como vocês estão, pessoas? Hoje a gente vai fazer a leitura do Céu e Inferno, da Allan Kardec. A gente vai continuar nessa leitura que tá parada aí há um mês. Mas a gente volta a todo vapor aí, né? Não estamos parados. Às vezes a gente para de um lado, mas não estamos parados. Vamos lá, a gente ia entrar no capítulo 4, onde ele fala sobre espíritos sofredores. Só pra gente dar andamento, a gente tá lendo Céu e Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O castigo. Exposição geral do estado dos culpados na sua entrada no mundo dos espíritos, ditado à Sociedade de Paris em outubro de 1860. Os espíritos maus, egoístas e duros, são logo depois da morte entregues em dúvida... Opa! Ai, tomei um choque no dedo. Entregues a uma dúvida cruel se o seu destino... sobre o seu destino presente e futuro. Olham ao redor e não veem de início nenhum sujeito sobre o qual possam exercer a sua má personalidade. O desespero se apodera deles, porque o isolamento e a inação são intoleráveis aos maus espíritos. Não levantam seus olhares para lugares habitados pelos puros espíritos. Consideram que o que o cerca e logo surpreendidos pelo abatimento de espíritos fracos e punidos, agarram-se a eles como uma presa, armando-se das lembranças de suas faltas passadas, que sem cessar colocam em ação com seus gestos zombeteiros. Essa zombaria, não lhes bastando, mergulham na terra como abutres... Peraí, eu li errado aqui, eu vou voltar. Que sem cessar colocam em ação seus gozos zombeteiros. Essas zombarias, não lhe bastando, mergulham na terra como abutres esfomeados, procuram entre homens a alma que abrirá mais fácil acesso às suas tentações. Deles se apoderam, exaltam sua cobiça, tratam de extinguir a sua fé em Deus, e quando, enfim, senhores de uma consciência, veem a sua presa assegurada, estendem sobre tudo que se aproxima de sua vítima o fatal contágio. O mau espírito que exerce a sua raiva é quase feliz. Não sofre senão nos momentos que não age, e naqueles também onde o bem triunfa do mal. Todavia os séculos se escoam. O mau espírito sente de repente as trevas invadi-lo. Seu círculo de ação se estreita. Sua consciência muda até então. Fala-o sentir as picadas aguçadas do arrependimento. Inativo, arrastado pelo turbilhão, ele erra, sentindo, como dizem as escrituras, o pelo de sua carne se eriçar de medo. Logo, um grande vazio faz nele ao redor dele. O momento é chegado, deve espiar. A reencarnação aí está ameaçadora, e vê como numa miragem as provas terríveis que o esperam. Gostaria de recuar, avança e é precipitado no abismo medonho da vida. Rola espantado até que o véu da ignorância recaia sobre os seus olhos. Ele vive, age e ainda é culpado. Sente nele não sei qual lembrança inquieta, quais pressentimentos que o fazem tremer, mas não o fazem recuar no caminho do mal. Ao cabo de forças e de crimes, ele vai morrer. Estendido sobre o seu catre, sobre o seu leito, que importa? O homem culpado sente, sobre a sua aparente imobilidade, agitar-se e viver um mundo de sensações esquecidas. Sobre as suas pálpebras fechadas, vê despontar um clarão, ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar o seu corpo, agita-se impaciente, ao passo que as suas mãos crispadas tentam se agarrar às mortalhas. Gostaria de falar e gostaria de gritar àqueles que o cercam: retenham-me, eu vejo o castigo. Não o pode. A morte se fixa sobre os seus lábios descorados e os assistentes dizem: ei-no em paz. Entretanto, ouve tudo. Flutua ao redor do seu corpo, que não gostaria de abandonar. Uma força secreta o atrai. Ele vê, reconhece o que já viu. Desvairado, lança-se no espaço onde gostaria de se esconder. Não mais lugar de refúgio, não mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que fez e castigado, escarnecido, confuso por sua vez, ele erra. E errará até que o divino clarão penetre em seu endurecimento e o esclareça, para mostrar-lhe o Deus vingador, Deus triunfante de todo o mal, que não poderá apaziguar senão a força dos gemidos e expiações. Georges. Jamais foi traçado o quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte do mal. E pois é necessário ter recursos da fantasmagoria das chamas e das torturas físicas. Novel. O espírito se dirige ao médium que conhecera quando vivo. Vou contar-te que sofri quando morri.
Meu espírito retido no meu corpo por laços materiais teve grande dificuldade para dele se desligar, o que foi uma primeira e rude angústia. A vida que eu deixava aos 24 anos era ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Eu procurava o meu corpo e estava admirado e assustado por me ver perdido no meio desse ajuntamento de sombras. Enfim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas que cometeram em todas as minhas encarnações feriram-me de repente. Uma luz implacável clareou as mais secretas dobras da minha alma, que se sentiu nua depois de presa a uma vergonha acabrunhante. Procurava disso escapar, interessando-me pelos objetos novos e todavia conhecidos que me cercavam. Os espíritos resplandecentes flutuando no éter davam-me a ideia de uma felicidade à qual não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas num triste desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e na terra ao qual permanecia atado. Eu via humanos se agitarem, dos quais invejava a ignorância. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas invadiam-me ao mesmo tempo. Arrastado como por uma força irreversível, procurando fugir dessa dor encarniçada, transpunha as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante acalmar num instante o dilaceramento de minha consciência, nem o terror que me causava a revelação da eternidade. O mortal pode sentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, abrandadas pela esperança, temperadas pelas distrações e mortas pelo esquecimento, jamais poderão fazer compreender as angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança e sem arrependimento. Passei um tempo do qual não pude apreciar a duração, invejando os eleitos dos quais podia entrever o esplendor, detestando os maus espíritos que perseguiam com suas zombarias, desprezando os humanos dos quais via as torpezas, passando de um profundo acabrunhamento a uma revolta insensata. Enfim, tu me chamaste e pela primeira vez um sentimento doce e terno me apaziguou. Escutei os ensinamentos que seus guias te dão. A verdade penetrou-me e eu pedi. Deus me ouviu, revelou-se a mim pela sua clemência, como se revelara pela sua justiça. Novel. Auguste Michel. La Havre, março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozando largamente e exclusivamente da vida material. Embora inteligente, a indiferença pelas coisas sérias era o fundo de seu caráter. Sem maldade, antes bom que mal, era querido pelos seus companheiros de prazer e procurado na alta sociedade pelas suas qualidades de homem do mundo. Sem ter feito mal, não fizeram bem. Morreu de uma queda na carruagem em um passeio. Evocado alguns dias depois da sua morte por um médium que conhecia indiretamente, deu sucessivamente as comunicações seguintes. 8 de março de 1863. Eu estou apenas desligado no meu corpo. Tenho dificuldade para vos falar. A terrível queda que fez meu corpo morrer coloca o meu espírito numa grande perturbação. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O horrível sofrimento que meu corpo sofreu nada é em comparação com a perturbação que estou. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Graças, meu Deus! Que dor a Deus! 18 de março. Já vi a voz, mas não pude falar, senão dificilmente. Ainda neste momento, posso com dificuldade comunicar-me convosco. Sois o único médium a quem posso pedir preces para que a bondade de Deus me tire a perturbação em que estou. Por que sofrer ainda quando o meu corpo não sofre mais? Porque eu estou sempre a sentir essa dor horrível, essa terrível angústia? Pedi a Deus que me conceda o repouso. Que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao meu corpo, não posso senão dificilmente ver onde devo estar. Meu corpo está lá, e porque lá estou sempre, venham orar sobre ele para que eu seja desligado dessa opressão cruel. Eu o espero, e Deus requererá perdoar-me. Vejo os espíritos que são juntos de vós, e por ele posso vos falar. Orai por mim. Sou eu a quem, 6 de abril, sou eu quem vem junto a vós, para pedir-vos que oreis por mim. Seria preciso vir sobre o lugar onde jaz o meu corpo, pedir a Todo-Poderoso para acalmar os meus sofrimentos? Eu sofro, ide neste lugar. É preciso e endereçai ao Senhor uma prece para que me perdoe.
Vejo que poderia estar mais tranquilo, mas retorno sem cessar para o lugar onde se depositou, que fui eu. O médium, não se dando conta da insistência do espírito que lhe solicitava que fosse orar sobre a sua tumba, negligenciara ao fazê-lo. Todavia, para lá foi mais tarde, e ali recebeu a comunicação adiante, dia 11 de maio. Deixa eu só achar minha canetinha aqui para marcar o negócio conhecer. Achei. Essa. Isso. 11 de maio. Eu vos esperava. Esperava o momento em que viríeis ao lugar onde meu espírito parece preso ao meu envoltório, implorar a Deus de misericórdia para que a sua bondade acalme os meus sofrimentos. Deus de misericórdia para que a sua bondade acalme. Podeis fazer-me o bem com as vossas preces. Não afrouxeis, isso vos suplico. Vejo quanto a minha vida foi oposta àquela que deveria ser. Vejo as faltas que cometi. Fui um ser inútil no mundo. Não fiz nenhum bom emprego de minhas faculdades. A minha fortuna não serviu senão para satisfazer as minhas paixões, os meus gostos de luxo e a minha vaidade. Não pensei senão nos gostos do corpo e não na minha alma. A misericórdia de Deus descerá sobre mim. Pobre espírito que sofre ainda pelas minhas faltas terrestres, orai para que ele me perdoe e que eu seja libertado das dores que sinto agora. Eu vos agradeço por ter vindo orar sobre mim. 8 de junho. Posso vos falar e agradeço a Deus por me permitir. Vi as minhas faltas e eu espero que Deus me perdoe. Segui sempre a vossa vida, segundo a crença que vos anima, porque elas vos reserva para mais tarde um repouso que ainda não tem. Obrigado pelas vossas preces. Adeus. Vi as minhas faltas e eu espero que Deus me perdoe. Segui sempre a vossa vida, segundo uma crença que vos anima, porque ela vos reserva para mais tarde um repouso que ainda não tem. Obrigado pelas vossas preces. Adeus. A insistência do espírito para que se fosse orar sobre a sua tumba é uma particularidade notável, mas que tem sua razão de ser, considerando-se o quanto eram tenazes os laços que retinham o corpo, quanto a separação era longa e difícil e a consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, em aproximando do corpo, a prece podia exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa para ajudar o desligamento. O uso quase geral de se orar junto dos corpos dos falecidos não viria da intuição inconsciente que se tem desse efeito. A eficácia da prece, neste caso, teria um resultado ao mesmo tempo moral e material. Lamentações de um boêmio. Bordeaux, 19 de abril de 1862, 30 de julho. No presente, sou menos infeliz porque não sinto mais o laço que me ligava ao meu corpo. Enfim, sou livre, mas não satisfiz a expiação. É necessário que eu repare todo o tempo perdido se não quiser vir a prolongar os meus sofrimentos. Deus, eu espero, e verá o meu arrependimento sincero, e consentirá em conceder o seu perdão. Orai ainda por mim, eu vos suplico. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim. Hoje eu espio e sofro. Que Deus vos faça a graça de evitar os espinhos no quais me dilacero. Caminhai no caminho largo ao Senhor e orai por mim, porque eu abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Aquele que sacrifica os instintos brutais, a inteligência e os bons sentimentos que Deus nele colocou, assemelha-se a um animal que frequentemente o maltrata. Um homem deve usar com sobriedade os bens que é depositário. Deve se habituar a não viver em vista na eternidade que o espera e, por consequente, desligar-se dos gozos materiais. Seu alinhamento não deve ter outro objetivo que a sua vitalidade. Seu luxo deve subordinar-se às estritas necessidades da sua posição. Seus gostos, mesmo seus pendores naturais, devem ser regidos pela mais forte razão, sempre que se materialize em lugar de se depurar. As paixões humanas são como os grilhões entranhados na carne. Portanto, não reparteis mais. Vivei, mas não sede terrestres. Vos expoliam antes de vos deixar e chegais ao Senhor nus, inteiramente nus. Ao cobrir-vos com boas obras, eles vos ajudarão a transpor o espaço que vos separa da eternidade. Manto brilhante, eles vos esconderão as vossas torpezas humanas. Envolvei-os de caridade e de amor, vestimentas divinas que nada retira.
Instruções do guia do médium. Esse espírito está num bom caminho, uma vez que ao arrependimento junta conselhos a fim de se colocar em guarda contra os perigos da rota que segue. Reconhecer seus erros já é um mérito e um passo de fato para o bem. Por isso, sua situação sem ser feliz não é mais um espírito sofredor. Ele se arrepende, resta-lhe a reparação que se cumprirá numa outra existência de provas. Mas antes de ele chegar lá, sabeis qual era a situação desses homens, com vida toda sexual, que não deram ao seu espírito em outra atividade a de inventar sem cessar novos gozos? A influência da matéria segue-os além do túmulo, e na morte não põe ao termo seus apetites, que a sua visão tão limitada quanto na terra, procura em vão os meios de satisfazer. Jamais tendo procurado o alimento espiritual, sua alma erra no vazio, sem objetivo, sem esperança, sujeita à ansiedade do homem, que não tem diante dele senão a perspectiva de um deserto sem limites. A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo ocasiona naturalmente a nulidade do trabalho do espírito depois da morte. Não mais, podendo satisfazer o corpo, nada lhe resta para satisfazer o espírito. Daí um mortal dissabor no qual prevêem o fio e no qual preferem o nada. Mas o nada não existe, puderam matar o corpo, mas não podem matar o espírito. É necessário, pois que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, decidam-se lançar um olhar para Deus. Lisbeth, Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor que se inscreveu sob o nome de Lisbeth. Quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? Seja humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas e caridoso com o pobre. Pobre se vence aqui não só de dinheiro, viu, gente? Encorajador para com o fraco, ardente de coração para todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que suporto. 2. Se as faltas opostas às qualidades que assinalais vos arrastaram, pareceis lamentá-las, vosso arrependimento deve vos aliviar? Não, o arrependimento é estéril, quando é produto apenas do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o remorso de haver ofendido a Deus, o ardente desejo de reparar. Infelizmente, ainda não estou aí. Recomendai-me as preces de todos aqueles que consagraram aos sofrimentos. Disso tenho necessidade. Isso é uma grande verdade. Sofrimento por vezes arranca um grito de arrependimento, que não é a expressão sincera de remorso por ter feito mal, porque se o espírito não sofre mais, ele estará pronto para recomeçar. Eis porque o arrependimento não conduz sempre à liberação imediata do espírito. Para isso ele dispõe, eis tudo, mas ser-lhe-á necessário para provar a sinceridade e a solidez das suas resoluções por novas provas, que são a reparação do mal que fez. Meditando-se com cuidado sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-ão nas palavras mesmo dos espíritos mais inferiores graves assuntos de instrução, porque nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual, ao passo que o homem superficial não verá nesses exemplos senão relatos ou menos pitorescos, o homem sério e que reflete aí, e encontrará uma fonte abundante de estudos. Tem hora que eu dou o disparo. Farei o que desejardes. 3. Que quereis dar-me alguns detalhes sobre a vossa última existência? Disso pode resultar um ensinamento útil para nós e tornar assim o vosso arrependimento produtivo. O espírito colocou-se numa grande indecisão para responder essa pergunta em alguma das seguintes. Nasci numa condição elevada. Eu tinha tudo que os homens consideravam como a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui coquete, indiferente e enganadora. Nobre, fui ambiciosa. Esmaguei o meu poder com aqueles que não prosternavam bastante diante de mim, e esmaguei ainda aqueles que se achavam sobre os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as fontes mais elevadas. Em que época vivestes? Há 150 anos na Prússia. 5. Depois desse tempo, não fizestes nenhum progresso como espírito? Não, a matéria se revoltava sempre. Tu não podes compreender a influência do que ela exerce, apesar da separação do corpo do espírito. O orgulho vê tu e enlaça-vos em correntes de bronze, cujos anéis se apertam mais e mais ao redor do miserável que lhe arrega o coração. O orgulho, essa hidra de 100 cabeças sempre renascentes, que sabe modular os assovios, envenenados de tal sorte que são tomados pela música celeste.
O orgulho, esse demônio múltiplo que se curva a todas as aberrações do vosso espírito e que se esconde nas pregas do vosso coração, penetra em vossas veias, os envolve, os absorve e vos arrasta atrás dele nas trevas da gehenna eterna. Sim, eterna. O espírito disse que não fez nenhum progresso, sem dúvida, porque a sua situação é sempre penosa, mas a maneira pela qual ele descreve o orgulho e lhe deplora as consequências, incontestavelmente é um progresso, porque seguramente quando vivo, nem um pouco depois de sua morte, não raciocinara assim. Ele compreende o mal e isso já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo lhe virão em seguida. 6. Deus é muito bom para não condenar as suas criaturas e penas eternas. Esperai em sua misericórdia. Ela pode ter um fim. Resposta. Mas onde e quando? Eu o procuro há muito tempo e não vejo senão sofrimento, sempre, sempre, sempre. Como viestes aqui hoje? Um espírito que me segue com frequência me conduziu para cá. Desde quando vestes esse espírito? Não faz muito tempo. Desde quando vos dai conta das faltas que cometestes? Depois de uma longa reflexão. Sim, tens razão. Foi então que eu ouvi. 8. Não compreendeis agora a relação que existe entre vosso arrependimento e a ajuda invisível que vos presta o Espírito Protetor? Vede, como origem desse apoio, o amor de Deus e como objetivo do seu perdão e a sua misericórdia infinita. Resposta. Como eu gostaria. Creio poder, vou-lo prometer no nome sagrado daquele que jamais foi surdo à voz dos seus filhos em aflição. Chamai o fundo do vosso arrependimento e ele vos ouvirá. Eu não posso, eu tenho medo. Peçamos juntos, questão 9 aqui, pergunta 9, né? Peçamos junto, ele nos ouvirá depois da prece. Estais aí? Sim. Obrigada, não me esqueças. Vinde aqui, vos inscrever todos os dias. Sim, sim, retornarei sempre. O guia do médium. Não esqueçais jamais que os ensinamentos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos, sobretudo na causa desse sofrimento, que eles vos sirvam a todos de ensinamento para vos preservar dos mesmos perigos e dos mesmos castigos. Purificai vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos, que o vosso coração reconhecido não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável em que cada um de vós pode aurir com abundância, fonte de água viva que sacia a sede e nutre ao mesmo tempo, fonte de vida e da felicidade eterna, e de a ela, meus bem-amados, bebei nela com fé, lançai-lhe as vossas redes e elas sairão carregadas de bênçãos. Dessas ondas, informai aos vossos irmãos, advertindo-os dos perigos que podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor, elas renascem sem cessar. Quanto mais derramais ao redor de vós, tanto mais se multiplicarão. Tende-as em vossas mãos, porque em dizendo aos vossos irmãos, ali estão os perigos, ali estão os escolhos, segui-nos para evitá-los, imitai-nos a nós que damos o exemplo, espalhai as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos escutam. Benditos sejam os vossos esforços, meus bem-amados, o Senhor ama os corações puros, merecei o seu amor. Saint Paulinho. Príncipe Ouran, Bordeaux, 1862. O espírito sofredor se apresenta sob o nome de Ouran. Anteriormente, príncipe russo. Quereis dar alguns detalhes sobre a vossa situação? Bem-aventurados e humildes, os humildes de coração. O reino dos céus lhe pertence. Orai por mim, bem-aventurados são aqueles humildes de coração. Escolhem para passarem suas provas uma posição modesta. Não sabeis vós todos que a inveja devora, a qual estado está reduzido àqueles a quem chamais os felizes da terra. Não sabeis as brasas ardentes que acumulam sobre a sua cabeça. Não sabeis o sacrifício que a riqueza impõe quando se quer aproveitá-la para a salvação eterna. Que o Senhor me permita a mim, orgulhoso déspota, vir espiar entre aqueles que esmaguei com a minha tirania os crimes que o orgulho me fez prometer. Orgulho, repeti esse nome sem cessar, para que jamais vos cessais de que ele é a fonte de todos os sofrimentos que os oprimem. Sim, abusei do poder e do favor dos quais gozava, fui duro, cruel para com os meus inferiores, que deveriam curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer as minhas depravações, quais quis a minha nobreza, as honras e a fortuna, e sucumbi ao peso que me tomei acima de minhas forças. Os espíritos que sucumbem, isso é uma nota. Os espíritos que sucumbem
geralmente são levados a dizer que tinham uma carga acima das suas forças. É meio de se excusar aos próprios olhos e ainda um resto de orgulho. Eles não admitem haver falido por suas faltas. Deus não dá a ninguém acima do que se pode carregar. Não pede ninguém mais do que se possa lhe dar. Não exige que a árvore nascente carregue frutos que ela tem todo o seu crescimento. Frutos que tem todo o seu crescimento. Deus dá aos espíritos liberdade. O que lhes falta é vontade. Vontade depende só deles. Com vontade não há inclinações viciosas que não se possam vencer. Mas quando se compraz numa tendência, é natural que não se façam esforços para superá-la. Não é necessário, portanto, tomar senão a si consequências disso que disso resultem. Tendes a consciência de vossas faltas? É o primeiro passo para a melhoria. Só um minuto. Esta consciência é acima. É ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, porque agarradas ainda à humanidade de sua última existência, não percebem as sensações morais. Meu espírito está desligado da matéria e o sentimento moral aumentou de tudo que as sensações cruas físicas tinham de horrível. Entrevedes um fim para os vossos sofrimentos? Sei que não serão eternos. O fim não entrevejo ainda, mas é necessário antes recomeçar a prova. Esperais recomeçar logo? Não sei ainda. Tendes a lembrança de vossos antecedentes? Eu vos pergunto com um fim instrutivo. Sim, teus guias aí estão e sabem que te é necessário. Vivi sob o Marco Aurélio. Ali, poderoso ainda, já sucumbido pelo meu orgulho, causa de todas as quedas. Depois de errar por séculos, quis experimentar uma vida obscura. Por pobre estudante, mendiguei meu pão, mas o orgulho aí estava sempre. O espírito adquirira em ciência, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, vendia minha alma a quem mais desse, servindo para todas as vinganças e ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de honrar e as riquezas abafava os gritos da minha consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Enfim, quis na minha última encarnação recomeçar uma vida de luxo e de poder, pensando dominar os escolhos e não escutei os avisos. Orgulho que ainda me levou a fiar no meu próprio julgamento, antes que no daqueles amigos protetores que cessam de velar por nós. Sabes o resultado dessa última tentativa? Hoje, enfim, compreendo e espero na misericórdia do Senhor. Deponho aos seus pés e o meu orgulho vencido, e peço-lhe carregar as minhas espáduas com o mais pesado fardo de humildade. Com a ajuda de sua graça, o peso parecer-me-á leve. Orai comigo e para mim. Orai também para que este demônio de fogo não devore em vós os instintos que vos elevaram para Deus. Irmãos em sofrimento, que o meu exemplo vos sirva. E nunca ouvideis o que o orgulho é o inimigo da felicidade, porque dele decorrem todos os males que assaltam a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. O guia do médium. Tivestes dúvidas sobre esse espírito porque a sua linguagem não te pareceu de acordo com o seu estado de sofrimento, que acusa sua inferioridade, e não temas por isso. Recebe uma instrução séria, por sofredor que esse espírito seja, ele é bastante elevado em inteligência para falar como o fez. Não lhe falta senão humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade ele conquista agora, e esperamos com uma perseverança que ele saia triunfante de uma nova prova. Nosso Pai Celeste é cheio de justiça e em sua sabedoria. Leva em conta os esforços que o homem faz para domar os seus maus instintos. Cada vitória obtida sobre vós mesmos é um degrau transposto na escala de qual uma extremidade se apoia na vossa terra, e da qual a outra se detém aos pés do juiz supremo. Subi, pois, com ardor. Eles são agradáveis a vencer para aqueles que têm a vontade forte. Olhai sempre para o alto, para vos encorajar, porque infeliz daquele que se detém e olha para trás, e então, atingido pelo deslumbramento, o vazio que o cerca, o que o apavora. Acha-se em força e diz: de que serve querer avançar ainda? Tão pouco fiz do caminho. Não, meus amigos, não olhei para trás. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, empregai-o, esse orgulho, em vos dar força e a coragem para arrematar a vossa ascensão. Empregai-o em dominar as nossas fraquezas e ao subirdes ao cume da montanha eterna. Pascal Lavic, esse próximo. La Havre, 9 de agosto de 1863.
Esse espírito comunicou espontaneamente ao médium sem que esse o conhecesse quando vivo, mesmo de nome. Creio na bondade de Deus que consentirá tomar em misericórdia meu pobre espírito. Eu sofri, muito sofri, e o meu corpo pereceu ao mar. Meu espírito esteve sempre ligado ao meu corpo por muito tempo e esteve errante sobre as ondas. Deus, a comunicação foi interrompida. No dia seguinte, o espírito continuou. Quis permitir que as preces daqueles que deixei na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza em que meu espírito estava mergulhado. Esperaram-me muito tempo e puderam me reencontrar no meu corpo. No presente, repousa em meu espírito desligado, com pena, vê as faltas cometidas. Prova consumada, Deus julga com justiça, e a sua bondade se estende sobre os arrependidos. Se por muito tempo meu espírito errou com o meu corpo, era porque tinha a expiar. Segui o caminho reto que quereis que Deus retire prontamente ao vosso espírito do seu envoltório. Vivei no amor dele, orai, e a morte tão horrível para tantos será abrandada para vós, uma vez que sabeis que a vida vos espera. Sucumbi no mar e por muito tempo me esperaram. Não poder me desligar do meu corpo era para mim uma terrível prova. Por isso, tenho necessidade de vossas preces, de vós que entrastes na crença que salva, de vós que podeis pedir a Deus justiça por mim. Eu me arrependo e espero que consinta em me perdoar. Foi no dia 6 de agosto que o meu corpo foi reencontrado. Era um pobre marinheiro e morria há muito tempo. Orai por mim. Pascal Lavic. Pergunta: onde foi encontrado? Perto de vós. Resposta, né? O jornal do Havre, de 11 de agosto de 1863, continha um artigo seguinte do qual o médium não podia ter conhecimento. Anunciamos que foi encontrado no dia 6 deste mês um resto de cadáver encalhado em Blève-le-la-Rêve. A cabeça e os braços do busto estavam retirados. Todavia, sua identidade pôde ser constatada pelo sapato, ainda junto aos pés. Assim, reconheceu-se que era o corpo de pescador Lavic, que pereceu no dia 11 de dezembro, no barco L'Alert, arrebatado diante de Trouville, por um golpe de Lamar. Lavic tinha idade de 49 anos, nascido em Calais. Foi a viúva do defunto que lhe constatou a identidade. No dia 12 de outubro, como se conversava sobre esse acontecimento no círculo em que o espírito se manifestou pela primeira vez, ele comunicou-se de novo espontaneamente. Eu bem que sou Pascal Lavic e tenho necessidade de vossas preces. Podeis fazer-me o bem, porque a prova que sofri é terrível. A separação do meu espírito e do meu corpo não se fez senão quando reconheci as minhas faltas. Depois, não se desligara dele inteiramente. Seguiu sobre o mar e o engolira. Ora, orai, pois, a Deus para me perdoar. Orai a ele para que me dê repouso. Orai isso, vos suplico, que esse terrível fim de uma existência terrestre infeliz seja para vós que um ensinamento bem grande. Deveis pensar na vida futura e não deixar de pedir a Deus a sua misericórdia. Orai por mim, tenho necessidade que Deus me tome em piedade. Pascal Lavic. Ferdinand Bertin, um médium habitante do Havre, evocou um espírito de uma pessoa que lhe era conhecida. Esse espírito respondeu: quero me comunicar, mas não posso vencer o obstáculo que há entre nós. Sou obrigado a deixar esses infelizes que sofrem aproximarem de vós. Recebeu então espontaneamente a comunicação terrível. Estou num terrível abismo. Ajudai-me, ó meu Deus. Quem me tirará desse abismo? Quem terá a mão que socorre para o infeliz que o mar engoliu? A noite é tão negra que eu tenho medo. Por toda parte do bramido de vagas e nenhuma palavra amiga para me consolar e me ajudar nesse momento supremo. Porque esta noite profunda é a morte como todo seu horror. E eu não quero morrer. Ó meu Deus, não é a morte por vir, é a morte passada. Eu estou para sempre separado daqueles que amo. Vejo meu corpo e que o provarei em instantes. Não há senão a lembrança da horrível angústia da separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis os meus sofrimentos. Orai por mim, porque não quero mais sentir assim como fiz. Desde aquela noite fatal, todos os dilaceramentos da agonia. Aí está toda a vida minha punição. Eu a presinto. Orai a isso, vos conjuro. Ó, o mar, o frio, vou ser engolido. Socorro! Tende, pois, piedade. Não me repilais. Nós nos salvaremos melhor a dois sobre esses destroços. Eu sufoco. As vagas vão me engolir, e os meus não terão mesmo triste consolação que me reverem. Mas não, eu vejo meu corpo não está mais sacudido pelas vagas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Minha pobre mãe, se eu pudesse imaginar o seu filho tão miserável que é na realidade, oraria melhor. Ela, porém, crê que a causa da minha morte santificou o passado. Ela chora em mártir, e não infeliz e castigado. Vós que sabeis, sereis sem piedade?
Não, vós orareis. François Bertin. Esse nome, inteiramente desconhecido do médium, François Bertin, François deve ser, não sei. Esse nome inteiramente desconhecido do médium não lhe sugeria nenhuma lembrança. Ele vinha se manifestar espontaneamente a ele, assim como lhe ocorreu várias vezes. Soube um pouco mais tarde, com o efeito, que era o nome de uma das vítimas de um grande desastre marítimo que ocorrera nessas paragens no dia 2 de dezembro de 1863. A comunicação foi dada no dia 8 do mesmo mês, 7 dias depois da catástrofe. O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a tripulação e no momento em que acreditava, sua salvação assegurada. Esse indivíduo não se ligava ao médium nem por nenhum laço de parentesco ou de conhecimento, pois manifestou-se ele antes de qualquer membro de sua família, é que os espíritos não encontram em todo mundo as condições fluídicas necessárias a esse efeito. Na perturbação em que estava, não tinha, aliás, a liberdade de escolha. Foi conduzido instintiva e atrativamente para o médium, dotado, ao que parece, de uma aptidão especial para comunicações espontâneas desse gênero. Sem dúvida pressentia também que ali encontraria uma simpatia particular, como outras encontram em circunstâncias semelhantes. Sua família, estranha ao espiritismo, talvez antipática para essa crença, não acolheria sua revelação como poderia fazê-lo a esse médium. Embora a morte remontasse alguns dias, o espírito ainda lhe sentia todas as angústias. É evidente que não se dava conta de nenhum modo de sua situação. Acreditava-se ainda vivo, lutando contra as ondas, e todavia fala do seu corpo como se estivesse separado dele. Chama por socorro e diz que não quer morrer. Um instante depois fala da causa de sua morte. Diz que reconhece a ser um castigo. Tudo isso denota confusão de ideias que quase sempre segue às mortes violentas. 2 meses mais tarde, em 2 de fevereiro de 1864, comunicou-se de novo espontaneamente pelo médium e lhe ditou o que se segue. A piedade que tivestes por meus sofrimentos tão horríveis aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo, da falta cometida, sofro sempre. E se Deus permite, durante alguns momentos que entrevejo o fim da minha infelicidade, não é senão as preces das almas caridosas tocadas pela minha situação, que devo esse abrandamento. Ó esperança, raio do céu, quando benigna és, quando te sinto ao nascer em minha alma. Mas ai de mim, o abismo se abre, o terror e o sofrimento fazem apagar essa lembrança de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o ruído das vagas que vão engolir o meu corpo, não senão uma fraca imagem do horror que cerca o meu pobre espírito. Sou mais calmo quando posso estar perto de vós, porque do mesmo modo que um terrível segredo depositado no seio de um amigo alivia aquele que o oprimia, do mesmo modo dessa vossa piedade motivada pela confidência de minha miséria, acalma o meu mal e repousa o meu espírito. Vossas preces fazem bem, não me as recuseis. Não quero cair mais nesse horrível sonho que se faz na realidade quando eu o vejo. Tomai o lápis mais frequentemente. Isso me faz tanto bem e me comunicar por vós. Daí a alguns dias, este mesmo espírito, tendo sido evocado numa união espírita em Paris, foram-lhe dirigidas perguntas seguintes, às quais respondeu por uma única e mesma comunicação por outro médium. Que vos levou a manifestar espontaneamente ao médium pelo qual vos comunicastes? Quanto tempo fazia que estáveis morto quando se manifestastes? Quando vos comunicastes, parecíeis incertos se estáveis ainda morto ou vivo, e provastes todas as angústias de uma morte terrível. Agora, dar-vos melhor a vossa situação? Dissestes positivamente que vossa morte era uma expiação. Queremos dizer a sua causa? Isso será uma instrução para nós e um alívio para vós. Por essa confissão sincera, atraireis misericórdias de Deus, quem solicitaremos em nossas preces. Resposta. Parece impossível, à primeira vista, que uma criatura não possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se constantemente no meio das vagas em fúria e sentir sem cessar essa amargura, esse frio glacial que aumenta e que oprime o estômago. Mas para que serve sempre vos entreter com tais espetáculos? Não devo começar por obedecer às leis do reconhecimento e vos agradecendo a vós que tomais os meus tormentos num tal interesse? Perguntais se me comuniquei tanto tempo depois da minha morte? Não posso responder facilmente. Pensai e julgai em que horrível situação estou ainda. Entretanto, fui conduzido para junto do médium, eu creio por uma vontade estranha à minha.
e coisa impossível de me dar conta. Eu me servi do seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo do vosso neste momento, persuadido de que me pertence. Sinto mesmo, neste momento, que é um gozo bem grande, assim como uma consolação particular que ali logo vai cessar. Mas, meu Deus, terei uma confissão a fazer, terei força para isso? Depois de muitos encorajamentos, o Espírito acrescentou: sou bem culpado. O que sobretudo me dá pena é que se crê que eu sou um mártir. Não é nada disso. Numa precedente existência, eu fiz meter num saco várias vítimas e lançar ao mar. Orai por mim. Instrução de São Luís sobre essa comunicação. Essa confissão será para esse espírito uma causa de grande alívio. Sim, ele foi bem culpado, mas a existência que acaba de deixar foi honrada. Era amado e estimado pelos seus chefes. Foi o fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de retornar à terra quando quis ser humano, tanto quanto foi cruel. O devotamento, do qual deu provas, era uma reparação, mas lhe era necessário resgatar faltas passadas por uma última expiação da morte cruel que sofreu. Ele mesmo quis purificar, sofrendo as torturas que fizeram os outros sofrerem. E notai que uma ideia que o perseguia, o lamento de ver que se lhe considerava como um mártir. Crede que lhe será tido em conta esse sentimento de humildade. Doravante, deixou o caminho da expiação para entrar no de reabilitação. Por vossas preces, podeis sustentá-lo e fazê-lo caminhar mais firme e mais seguro. François Riquier. François Riquier era um homem muito comum, era um velho varente solteirão, morto em em 1857, deixando uma fortuna bastante considerável aos colaterais. Outrora, fora o senhorio de uma senhora que depois esquecera totalmente, ignorando mesmo ainda se estava neste mundo. Em 1862, a filha dessa senhora, que estava sujeita a crises de catalepsia, seguidas de um sono magnético espontâneo, e que por outro lado era muito boa médium escrevente, viu eu em um sonho o senhor Riquier que disse ela, que queria dirigir-se à sua mãe. Alguns dias depois, uma vez que se manifestara espontaneamente e testemunhar o desejo de falar a essa senhora, teve-se com ele a seguinte conversa: que quereis de nós? Meu dinheiro que me tomaram todo, os miseráveis a fim de o repartirem. Venderam as minhas quintas, minhas casas, tudo para repartirem. Dilapidaram meus bens como se não fossem mais meus. Fazei-me que se faça justiça, porque a mim eles não escutam, e eu não quero mais tais infames. Dizei que eu era usuário e guardam o meu dinheiro, porque não querem devolver e se acham que foi mal adquirido. Mas estás morto, meu homenzinho, não tendes mais necessidade de dinheiro. Pedi a Deus para ter uma nova existência pobre, para espiar a avareza desta. Não, eu não poderia mais viver pobre. É necessário que o meu dinheiro para me fazer viver. Aliás, não tenho necessidade de ter outra vida, uma vez que vivo a presente. A pergunta seguinte foi feita com o objetivo de conduzi-lo à realidade. Sofreis? Não, eu não poderia mais viver pobre. É necessário meu dinheiro para me fazer viver. Aliás, não tenho necessidade de ter outra vida, uma vez que vivo a presente. Eu respondi de novo, perdão, gente. Sofreis? A pergunta foi essa. Sim, eu sofro torturas piores do que as doenças mais cruéis, porque é a minha alma que suporta esta tortura. Eu tenho sempre presente no pensamento a iniquidade de minha vida, que foi um motivo de escândalo para muitos. Sei bem que sou um miserável e indigno da piedade, mas eu sofro tanto que é necessário ajudar-me a sair desse miserável estado. Oraremos por vós. Obrigado. Orai para que eu esqueça as minhas riquezas terrestres, pois sem isso eu jamais poderei me arrepender. Adeus e obrigado. François Riquier. Eu acho que é assim. François. Rua de la Charité, número 14. É bastante curioso ver esse espírito dar o seu endereço como se estivesse ainda vivo. A senhora que o ignorava apressou em ir verificá-lo e ficou muito surpresa em ver que a casa indicada fora bem a última que ele habitara. Assim, depois de 5 anos, ele se achava ainda na ansiedade terrível para um avaro de ver os seus bens divididos entre os seus herdeiros. A evocação, sem dúvida provocada por um bom espírito, teve efeito de fazê-lo compreender a sua posição e dispô-lo do arrependimento. O próximo, Claire, Sociedade de Paris, 1861.
O espírito que ditou as comunicações seguintes foi de uma senhora que o médium conhecera quando viva, cuja conduta e caráter não justificam senão muitos tormentos que ela sofre. Sobretudo, ela, dominada por um sentimento exagerado de egoísmo e de orgulho, que se reflete numa terceira comunicação por sua pretensão de querer que o médium não se ocupe senão dela. Essas comunicações foram obtidas em diversas épocas. As três últimas denotam o progresso sensível na disposição do espírito, graças aos cuidados do médium que empreendia sua educação moral. Número 1. Eis-me eu, a infeliz Claire. Que queres tu que eu te ensine? A resignação e a esperança não são palavras para aquele que sabe que, inumeráveis como os calhaus da praia, e seus sofrimentos durarão durante a sucessão dos séculos intermináveis. Eu posso abrandá-los, dizes? Que palavra vaga! Onde encontrar a coragem e a esperança para isso? Trate, pois, cérebro limitado, de compreender o que é um dia que não acaba nunca. Ele é um dia, um ano, um século? Que eu sei disso? As horas não dividem nada, as estações não o variam. Eterno e lento como a água se escorre do rochedo, esse dia execrado, esse dia maldito, pesa sobre mim como uma moldura de chumbo. Eu sofro. Eu não vejo nada ao meu redor, senão sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Eu sei, todavia, acima dessa miséria que acima dessa miséria reina Deus, o Pai, o Senhor, aquele para quem tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Eu me debato, me arrasto como um estrupiado que rasteja ao longo do caminho. Eu não sei que poder me atrai para ti. Talvez seja essa salvação? Eu te deixo um pouco calma, um pouco reanimada. Como um velho irritante que se reanima um raio de sol, a minha alma gelada aure uma nova vida aproximando-se de ti. A minha infelicidade aumenta a cada dia, aumenta à medida que o conhecimento da eternidade se desenvolve em mim. Ó miséria! Quando vos maldigo horas culpáveis e horas de egoísmo e de esquecimento, nas quais, desconhecendo toda a caridade, todo o levantamento, não pensava senão no seu bem-estar. Sede malditos arranjos humanos, vossas vãs preocupações de interesses materiais. Sede malditos, vós que enseguecestes e me perdestes. Eu estou ruída pelo incessante lamento do tempo perdido. Que te direi a ti que me escutas? Vela sem cessar sobre ti. Ama os outros mais que a ti mesmo. Não te demores nos caminhos do bem-estar. Não engordes o teu corpo às expressas de tua alma. Vigie, como dizia o Senhor aos seus discípulos. Não me agradeças com esses conselhos. Meu espírito concebe-os. Meu coração nunca os escutou. Como um cão chicoteado, o medo me faz rastejar, mas não conheço ainda o desembaraçado amor. Sua divina aurora tarda muito a se levantar. Ora por minha alma, ressequida e tão miserável. Eu venho te procurar até aqui, uma vez que me esqueces. Crês, pois preces isoladas, o meu nome pronunciado, bastarão ao apaziguamento de minha pena? Não, 100 vezes não. Eu rujo de dor, erro sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o eterno aguilhão do castigo se enterrar na minha alma revoltada. Rio quando ouço os vossos lamentos, quando vejo os abatidos, quando a vossas pálidas, que são vossas pálidas misérias, que são vossas lágrimas, que os vossos tormentos que o sono suspende, que são vossos tormentos que o sono suspende, e que durmo eu? Eu quero, entendes? Eu quero que, deixando as dissertações filosóficas, te ocupes de mim, que faça que os outros de mim se ocupem. Não tenho expressões para pintar a angústia desse tempo que foge, sem que as horas lhe marquem os períodos. Vejo apenas um fraco raio de esperança, e essa esperança tu me deste. Não me abandones, pois. O espírito de São Luís. Esse quadro não é senão muito verdadeiro, porque não é de modo algum carregado. Perguntar-se-á talvez o que fez essa mulher para ser tão miserável. Cometeu ela algum crime horrível? Foi roubada, assassinada? Não, nada fez que merecer a justiça dos homens. Ao contrário, ela zombou dos que chamais a felicidade terrestre, beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo que lhe sorria, nada lhe faltava. E dizia-se, em vendo-a, que mulher feliz! E invejava-se a sua morte. O que ela fez? Foi egoísta. Tinha tudo, exceto bom coração. Se não violou a lei dos homens, ela violou a lei de Deus, porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Não amou senão ela mesma, agora não é amada por ninguém. Nada deu
Nada deu, nada se lhe dá. Está isolada, desamparada, abandonada, perdida no espaço onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa dela. É o que faz o seu suplício. Como não procurou senão gozos mundanos, e hoje esses gozos não mais existem, o vazio se fez ao seu redor. Ela não vê senão o nada, e o nada parece-lhe eternidade. Não sofre mais as torturas físicas, os diabos não vêm mais atormentá-la. Mas isso não é necessário, ela se atormenta a si mesma, e antes sofre muito por aqueles diabos, por esses diabos, ainda seriam seres que nela pensariam. O egoísmo fez a sua alegria na terra, perseguiu-a, agora é o verme que lhe rói, o coração seu verdadeiro demônio. São Luís. Eu vos falarei da diferença importante que existe entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera ao seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos, o reino do céu serás aberto. A moral divina, enfim, aceita todos os arrependimentos e todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana repele estas e admite, sorrindo os pecados ocultos que diz ela que são perdoados pela metade. Há uma graça do perdão e a outra a hipocrisia. Escolhei os espíritos ávidos da verdade. Escolhei entre os céus abertos o arrependimento e a tolerância que admite o mal e que não incomoda o seu egoísmo e seus falsos arranjos, mas que repele a paixão e os soluços das faltas confessadas publicamente. Arrependei-vos vós todos que pecais, renunciai ao mal, mas sobretudo renunciai à hipocrisia que vela a torpeza da máscara risonha e enganosa das conveniências mútuas. Ou menos longo, ocuparão as escórias do mundo espiritual, como ocuparam ao mundo corpóreo. Ali permanecerão tanto quanto serão rebeldes ao progresso, mas com o tempo, a experiência, as atribulações, as misérias das encarnações sucessivas, chega um momento em que concebem alguma coisa de melhor do que aquilo que têm, e as suas aspirações se elevam, começam a compreender o que lhes falta, e é então que fazem esforços para adquiri-lo e se elevarem. Uma vez entrados nesse caminho, marcham com rapidez, porque gostaram de uma satisfação que lhe parece bem superior, e junto da qual as outras, não sendo senão grosseiras sensações, acabam por lhes inspirar a repugnância. Pergunta São Luís: o que é necessário entender pelas trevas onde estão mergulhadas certas almas sofredoras? Seriam ali trevas das quais são tão frequentemente faladas nas Escrituras? Resposta de São Luís. Vamos ver aqui. As trevas das quais se falam, em realidade, são aquelas designadas por Jesus e os profetas em falando do castigo dos maus. Mas ainda não está aí senão uma figura destinada a ferir os sentidos materiais dos seus contemporâneos, que não compreenderiam a punição da maneira espiritual. Certos espíritos estão mergulhados nas trevas, mas é necessário entender, por isso, uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade da qual está marcada a inteligência do idiota. Não é uma loucura da alma, mas uma inconsciência dela mesma e do que a cerca, que se produz tão bem quanto na presença da ausência da luz material. É sobretudo uma punição daqueles que duvidaram do destino do seu ser, acreditaram no nada e a aparência desse nada vem fazer o seu suplício, até que a alma, retornando sobre a moral que aprende, do mesmo modo que um homem, abrunhado por um sonho penoso, luta no momento dado, com toda a força das suas faculdades, contra terrores pelos quais de início deixou de dominar, essa redução momentânea da alma a um nada fictício, com o sentimento de sua existência, é um sofrimento mais cruel do que se poderia imaginar em razão dessa aparência de repouso com a qual está marcado. Esse repouso forçado, essa nulidade do seu ser, essa incerteza, é que fazem o seu suplício, e o aborrecimento do qual está acabrunhada não é um castigo mais terrível, porque ela não recebe nada ao seu redor, nem coisas e nem seres são para ela verdadeiras trevas. São Luís. Claire, eis-me aqui. Posso também responder à pergunta colocada sobre as trevas, porque errei e sofri muito tempo nesses limbos, onde tudo é soluço de miséria, sim. As trevas visíveis, das quais falam as Escrituras, existem, e os infelizes, que tendo terminado suas provas terrestres, deixam a vida, ignorantes ou culpados, serão mergulhados na fria região, ignorantes deles mesmos e de seus destinos. Creem na eternidade de sua situação e balbuciam ainda as palavras da vida que os seduziram. Espantam-se e amedrontam-se como da sua grande solidão. São trevas, esse lugar vazio e povoado, onde esse lugar vazio e povoado, esse espaço onde arrastados,
Gementes pálidos espíritos erram sem consolação, afeições ou sem nenhum socorro. A quem se dirigir? Sentem ali a eternidade cair sobre eles. Tremem e lamentam os mesquinhos interesses que marcaram o compasso das suas horas. Lamentam a noite em que sucedendo o dia, frequentemente arrebentava suas preocupações para um sonho feliz. As trevas para os espíritos são a ignorância, o vazio, o horror do desconhecido. Eu não posso continuar. Claire. Também foi dada dessa obscuridade a explicação seguinte. O perispírito possui, por sua natureza, uma propriedade luminosa que se desenvolve sobre o império da atividade das qualidades da alma. Pode-se dizer que essas qualidades são para o fluido perispiritual e que a fricção é para o fósforo. O que a fricção é para o fósforo? O brilho da luz está em razão de pureza do espírito. As menores imperfeições morais a obscurecem e enfraquecem. A luz que irradia de um espírito é assim tanto mais viva quanto seja avançado. O espírito sendo de alguma sorte. Seu farol vê mais ou menos segundo a intensidade da luz que produz, de onde resulta que aqueles nada produzem estão na obscuridade. Essa teoria é perfeitamente justa quando a irradiação do fluido luminoso pelos espíritos superiores, o que é confirmado pela observação. Mas aí não parece estar a causa verdadeira, ou pelo menos a única de fenômeno natural do fenômeno do qual se trata, visto que, primeiro, todos os espíritos inferiores não estão nas trevas, e segundo, que o mesmo espírito pode se encontrar alternativamente na luz e na obscuridade, que a luz é um castigo para certos espíritos imperfeitos, e terceiro, que a luz é um castigo para certos espíritos imperfeitos. Se a obscuridade, na qual estão mergulhados certos espíritos, fossem inerentes à sua personalidade, ela seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que não é, uma vez que os espíritos da maior perversidade vêm perfeitamente ao passo que outros, que não se pode qualificar de perversos, e estão temporariamente mergulhados nas profundas trevas. Tudo prova que além da que lhe dá é própria. E os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta segundo as circunstâncias, de onde é preciso concluir que essa obscuridade depende de uma causa ou vontade estranha, e que ela constitui uma punição especial para os determinados pela soberana justiça. Pergunta a São Luís: de onde vem que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? As relações estabelecidas pelo espiritismo entre os homens e os espíritos deram a oportunidade de se notar que esses últimos se conduzem mais rapidamente sob a influência dos conselhos salutares do que aqueles que são encarnados, assim como se vê pelas curas das obsessões. Resposta da Sociedade de Paris: o encarnado, pela sua própria natureza, está num estado de luta incessante em razão dos elementos contrários que está composto e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria sofre facilmente o domínio de um fluido exterior, e se a alma não reage com toda a força moral de que é capaz, ela se deixa dominar por intermédio de seu corpo e segue o impulso de influências perversas da qual está cercada. E isso é uma facilidade tanto maior quanto os indivisíveis que a oprimem ataquem de preferência os pontos mais vulneráveis e as tendências para a paixão dominante. Para o espírito desencarnado, ocorre tudo de outro modo. É verdade que ele ainda está sob uma influência material, mas esse estado nada tem de comparável ao do encarnado. O respeito humano, tão preponderante para os homens, é nulo para ele, e esse pensamento não poderia obrigá-lo a resistir por muito tempo. As razões que o seu próprio interesse mostra-lhe como boas. Ele pode lutar, e geralmente o faz com mais violência do que o encarnado, porque está livre, mas nenhuma visão mesquinha de interesse ao amor do mal, de interesse material, de posição social, vem entravar o seu julgamento. Ele luta por amor ao mal, mas adquire logo o sentimento da sua impotência diante da superioridade moral que o domine. A miragem de um futuro melhor tem mais acesso sobre ele, porque está no próprio caminho onde deve cumprir-se, e essa perseverança não se apaga pelo turbilhão de prazeres humanos. Sua conversão mais fácil, sobretudo, quando adquiriu um certo desenvolvimento, pelas provas que suportou. O espírito inteiramente primitivo seria um pouco acessível ao raciocínio, mas ocorre de outro modo com aquele que já tem a experiência da vida. Aliás, no encarnado como no desencarnado é sobre alma, é pelo sentimento que é necessário agir. Toda ação material para suspender momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas não pode destruir o princípio mórbido que está na alma. Todo ato que não tende ao melhoramento da alma não pode desviá-la do mal.